eles e lembram com carinho do médico de família. Vamos até o nosso estúdio em São José, na Grande Florianópolis. Peterson, esses médicos voltaram a ser valorizados, não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Aos poucos sim, Fabiana, principalmente por causa de projetos como o Programa de Saúde da Família, que existe em praticamente todos os 293 municípios catarinenses. Eu converso com o José Carlos Prado Júnior, que é um dos médicos que participa desse programa. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Peterson. Doutor, qual é o trabalho do médico, de um profissional de família e comunidade? Então, o médico de família e comunidade, ele atua próximo da população, ele atua no sentido assim da prevenção de agravos, assim, e também da assistência à população. Então seria como se fosse a porta de entrada. O primeiro atendimento. O primeiro atendimento, exatamente. De baixa complexidade, de enfermidades de baixa complexidade? Sim, em termos de equipamento que o médico de família usa, sim. Mas ele dá uma cobertura, mais ou menos, uma resposta para a população, mais ou menos 90%, assim, que é o preconizado. Tem a ver, doutor, com aquela imagem de médico de família de antigamente ou não? Esse profissional atual? Sim, tem a ver. Porém, é uma especialidade médica, né? Mas tem um resgate, isso que é bacana, assim, da especialidade. Então, seria aquele médico que a população confia e que ele acompanha. Ele faz o pré-natal, acompanha depois a criança também. Então, tem a ver, assim. Doutor, o Pedro Paulo, lá em Florianópolis, ele tem uma pergunta para o senhor. Com você, Pedro. Bom dia, Peterson. Bom dia, doutor. Doutor, tem profissionais suficientes na rede pública hoje? Então, Pedro, tem profissional suficiente, sim, porém a cobertura ainda não é como preconizado, né? No Brasil, a cobertura é mais ou menos 60%, 65% da população. Só que é claro que muita gente, assim, ainda utiliza o sistema privado, né? Porém, eu estava conversando com o Peterson antes, cada vez mais a população da classe média alta, está utilizando o sistema público de saúde, sim. Doutor, qual a diferença de um profissional, de um médico de saúde da família e comunidade para um profissional que atende, por exemplo, num hospital público ou num hospital privado? O médico de família e comunidade, ele, na verdade, assim, os outros profissionais são especialistas também, porém, eles atuam no nível hospitalar, então seria um nível de complexidade maior. Certo. E o médico da saúde de família e comunidade, ele faz esse primeiro atendimento, né, doutor? Exato. Existe o Pedro já questionou essa questão, se existe na rede pública um número suficiente. E na rede particular, como é que a gente está desses profissionais? É muito pequeno, é pequena atuação do médico de família na rede privada. Então são poucos os profissionais. Fabiana, lá em Florianópolis, também tem uma pergunta para o senhor, Fabiana. Bom dia, doutor. Na rede pública, o médico de família é sempre o mesmo? As pessoas contam, a família conta sempre com o mesmo profissional? Geralmente sim. Isso que é interessante, assim, até eu costumo dizer que o sistema de saúde público, ele está melhor articulado do que o sistema privado, porque ele tem nível de complexidade e ele tem também a área do bairro onde as pessoas moram, então ela é bem dividida e tem uma equipe de saúde da família, não só o médico de família, então tem uma equipe que cuida daquela população, então ele é responsável, aquela equipe é responsável por dar o primeiro atendimento e acompanhar os 90% daquela comunidade. Doutor, essa relação que a Fabiana citou há pouco é importante no tratamento do paciente, não? Essa relação pessoal entre médico que atende lá na casa ou atende no postinho de saúde é importante no tratamento? Com certeza. Um dos princípios assim, da medicina de família é a longitudinalidade, ou seja, você acompanhar aquela mesma pessoa durante um grande período da vida dela. Então, muitas vezes o médico de família vai estar referenciando para o especialista, porém, sempre o paciente vai continuar acompanhando com o médico de família. Essa nova geração de médicos que saem da faculdade, eles estão procurando essa especialização ou não? Ainda a procura não é muito grande. Porém, aqui em Florianópolis temos uma peculiaridade, porque todos os alunos de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, eles estão inseridos nos centros de saúde e são supervisionados pelos médicos de família. Então, são 600 alunos que, desde o primeiro semestre do curso, eles
estão sendo supervisionados e têm contato. Doutora Fabiana, tem mais uma pergunta para o senhor lá em Florianópolis. Doutor, e o resultado desses trabalhos, com o Programa de Saúde da Família, para a saúde pública, até mesmo em gastos e custos? Há uma redução grande assim, de custos, e isso no Brasil não temos tantos estudos assim, porém países como o Canadá, como a Inglaterra, que tem o programa, que tem a especialidade sendo médico de família, bastante atuante, tem um impacto, uma redução de custo muito, muito grande. Doutor, o senhor citou antes dessa nova geração que ainda não está procurando, mas aqui na região da Grande Florianópolis existe essa meio que obrigatoriedade de se passar por um sistema desse. Parece que começa hoje em Florianópolis um congresso, o segundo congresso catarinense de medicina de família e comunidade, que o público-alvo é justamente essa nova geração de médicos, né? Sim, exatamente. Começa hoje, vai de 6 a 8, então o segundo congresso catarinense de medicina de família. Estamos esperando assim, 350 participantes, e nesse ano a gente está focalizando bastante na graduação de medicina e na formação na residência médica. O local do congresso? O Hotel Maria do Mar. Começa hoje, amanhã e sábado. E sábado, exatamente. Está bastante interessante, então os profissionais têm a oportunidade de se atualizar e conhecer mais essa especialidade. Legal, agradeço a sua participação, Dr. José Carlos. Muito obrigado. Mais informações desse congresso que começa em Florianópolis hoje, vai até sábado, o telespectador pode encontrar no site www.acmfc.org.br. Eu fico por aqui, Pedro, até semana que vem. Até lá, Peterson.